Olá, senhores, dando sequência então, vamos examinar a partir de agora a administração pública indireta. A administração pública indireta também é chamada de administração pública descentralizada, como nós vimos. Essa descentralização é a descentralização legal ou por outorga, que vimos no bloco passado, no qual eu terei a lei transferindo competência do ente federativo para uma nova pessoa jurídica. Pessoa jurídica que a lei vai criar ou vai autorizar a sua criação. Então, se tivéssemos que definir a administração pública indireta ou descentralizada, poderíamos dizer que é aquela na qual a função administrativa do Estado é desempenhada diretamente pelas entidades da administração pública indireta, criadas por um processo de descentralização legal ou por outorga. E aí poderíamos pensar o seguinte: quais são essas pessoas da administração indireta que integram essa estrutura administrativa? Quem nos responderá isso será o artigo 4º do Decreto-Lei 267. Se você abrir o artigo 4º, você vai ver que lá estão: integram a administração pública indireta, autarquias e empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Poderemos ainda falar em consórcios públicos na forma de associação pública. Entretanto, para a maioria da doutrina, os consórcios públicos na forma de associação pública têm natureza jurídica de autarquia dentro do regime autárquico, ok? Então, senhores, vejamos aqui, passando o slide. O que seria a administração pública indireta? Conjunto de pessoas administrativas vinculadas. Primeira observação importante aqui é aquilo que a doutrina usa chamar de princípio da vinculação. Princípio da vinculação. Essa questão sempre cai em provas de primeira fase, em concurso para delegado, ou seja, a administração pública indireta ela não é subordinada à administração pública direta. O elo, o liame, o vínculo jurídico é a vinculação. Esse é o nome dado ao liame jurídico, ao elo jurídico, é a vinculação. Aqui não está presente a subordinação. A subordinação é típica da administração pública direta numa estrutura de órgãos públicos. Então, os órgãos públicos são hierarquicamente posicionados entre si. No topo da estrutura orgânico-administrativa do Estado, eu tenho a presidência da República no Poder Executivo. Abaixo os ministérios, abaixo os departamentos, as coordenadorias e por aí vai. Então, essa relação entre órgãos que a gente viu no bloco passado, o controle exercido sobre órgãos é o controle hierárquico dentro de uma estrutura que se dá através do poder hierárquico, que nós vamos estudar mais à frente quando falarmos de poder de administração pública. Aqui, e aí uma outra observação que poderia surgir, não há o poder hierárquico. Poder hierárquico não incide sobre a administração pública indireta. Ou seja, a administração pública direta ou centralizada não exerce sobre a administração pública indireta ou descentralizada controle hierárquico. Por quê? Porque essa relação jurídica entre a direta e a indireta não é marcada pela subordinação. A administração indireta, como está na definição, é vinculada à administração direta. Isso traz alguns consectários lógicos. Por exemplo, poderia surgir uma pergunta de prova: cabe recurso hierárquico próprio em face de decisão de presidente de uma agência reguladora? A agência reguladora, a gente vai ver mais à frente, são autarquias em regime especial. E se são autarquias em regime especial, elas não são subordinadas à administração pública direta ou centralizada. Logo, o controle não pode se dar por recurso hierárquico próprio, porque o recurso hierárquico próprio ele pressupõe relação de subordinação. E a agência reguladora não é subordinada porque é autarquia, porque faz parte da administração pública indireta ou descentralizada. Ou seja, qual é o controle que recai então sobre autarquias, por exemplo? É o chamado controle ministerial finalístico ou supervisão ministerial. E o controle ministerial finalístico ou supervisão ministerial é um controle única e exclusivamente de legalidade. Não é um controle que possa apreciar as etapas meritórias, as hipóteses do mérito administrativo. Porque relação meritória, relação de mérito administrativo, só pode ser examinada em relações jurídicas na qual a subordinação seja a tônica daquela relação. Ou seja, se não tem subordinação, não tem controle hierárquico. Como a administração indireta é vinculada, ela não é subordinada, ela não fica exposta ao controle hierárquico. Se não cabe controle hierárquico, não cabe controle de mérito. Só cabe controle de legalidade, senhores. Grave isso e nunca mais esqueça isso de uma prova administrativa. Isso vale muito mais do que em administrativo, vale para a vida. Então, repare, vamos imaginar que aqui fosse um curso presencial. Não é, né? Mas vamos supor, curso online.
Mas se você estivesse num curso presencial e você fosse para o curso de carro, eu perguntaria assim para você, como é que você veio para o curso, aluno? Aí você falaria, eu vim de carro. Aí eu falaria, mas veio de carro? Por que não veio de Uber, de táxi, de ônibus, a pé, andando? Vai colocar mais um carro na rua para acabar de prejudicar o trânsito da grande cidade? Aí você poderia dizer, professor, com todo respeito, por que o senhor não vai tomar no seu cu? Por que você me mandaria tomar no cu assim de uma maneira, não gosto muito de falar palavrão em aula não, mas aqui acho que faz parte da didática. Porque, na verdade, senhores, independentemente do crime de injúria, na verdade, o que eu tenho a ver com isso? Entre mim e você não existe relação de subordinação. Se não existe relação de subordinação, eu não posso controlar o mérito das suas decisões e vir de carro, vir a pé, vir de táxi, vir de Uber, está na sua liberdade. Ou seja, na sua liberdade de escolha, meritória, a partir de conveniência e oportunidade para você decidir vir de carro, de ônibus, de metrô, a pé, de Uber. Ou seja, entre mim e você não há relação de subordinação, eu não posso controlar as suas escolhas, no que tange ao mérito. Agora, vamos imaginar que eu soubesse que você veio com um carro, você não, porque não quero imputar você com condutas criminosas, mas vamos supor que um aluno qualquer que não é você, viesse com um carro produto de roubo ou de furto. E eu ou qualquer pessoa ficasse sabendo disso, poderíamos controlar? Poderíamos, que agora o controle, ainda que não haja relação de subordinação, o controle não seria mais um controle de mérito, agora o controle seria de legalidade, porque conduzir veículo automotor produto de roubo é o crime do 180, de receptação, no Código Penal. Agora o controle não é mais de legalidade, ou melhor, desculpe, o controle não é mais do mérito da escolha, agora o controle é sobre a legalidade. Estou fazendo esse exemplo, por mais que não tenha tudo a ver com a aula aqui, mas para você entender que a administração indireta pode ter os seus atos controlados pela direta? Pode, mas só no aspecto da legalidade. Então suponhamos o seguinte, falei no bloco passado que o Banco Central é uma autarquia. Então eu tenho aqui a União, que se desconcentra em Presidência da República, que se desconcentra em Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda vai exercer, a União vai exercer sobre a autarquia Banco Central. O Banco Central é uma autarquia. Se é uma autarquia, qual é a relação que o Banco Central tem com a União? Qual o elo, qual o liame, qual é a ligação? Este elo chama-se aqui, ó, vinculação. E qual é o controle que recai sobre o Banco Central, que é uma autarquia? O controle ministerial, controle finalístico ou supervisão ministerial. Isso aqui você vai encontrar no artigo 18 do Decreto-Lei 200 de 67. Então, essa forma de controle, chamada de controle ministerial, controle finalístico ou supervisão ministerial, você encontra essa expressão supervisão ministerial no artigo 18 do Decreto-Lei 267. Então, o Banco Central ele fica sob a supervisão de um ministério, segundo a lei. Essa supervisão ministerial é um controle única e exclusivamente de legalidade. Não cabe controle de mérito. Aí, numa questão de prova, ele fala assim, o Banco Central ele é responsável por determinar a taxa Selic no país, que é a taxa de juros. Então, a taxa de juros, a taxa Selic, quem determina é o Banco Central. Aí vamos imaginar que a taxa Selic, o Banco Central, vai diminuir a taxa Selic em meio ponto. Só que o presidente da República, junto com o ministro da Economia, entendam que o corte deveria ser não de meio ponto da taxa Selic, mas o corte deveria ser de um ponto, de um dígito. Só que o presidente do Banco Central, com a Comissão de Política Econômica, decidiram cortar apenas em meio ponto. A pergunta é, o Ministério da Fazenda, junto com o presidente da República, eles podem fazer controle sobre este ato? Não. Porque cortar meio ponto ou cortar um ponto para fazer política econômica, política monetária ou política fiscal é uma decisão de mérito. E essa decisão de mérito é tomada por esta autarquia. E a administração direta ou centralizada, Ministério da Fazenda, não pode controlar o mérito, só a legalidade desta decisão. Agora, vamos imaginar que o Banco Central estivesse fazendo uma política monetária que contrariasse a lei. Então a lei dissesse que o Banco Central não poderia entrar no mercado vendendo ou comprando dólares acima de um determinado valor para regular a taxa de câmbio. E o Banco Central fizesse isso, fora dos limites que a lei permitiria o Banco Central atuar. Aí o Ministério da Justiça poderia controlar? Aí poderia, porque agora o controle não é mais de mérito, agora o controle é de legalidade. Então é importante você entender que quando eu coloco no slide aqui conjunto de pessoas administrativas vinculadas à administração direta, essa expressão vinculação, ela não é um floreio jurídico, ela não é uma perfumaria jurídica, isso traz consequências. Então você dizer que as entidades de administração indireta
não são subordinadas, que sobre elas não incide poder hierárquico, significa dizer que o liame, o elo, a ligação é a vinculação e não a subordinação. E quando o elo é a vinculação e não a subordinação, determinados controles não podem incidir, como por exemplo o controle hierárquico. O controle hierárquico permite controle tanto de legalidade como também controle de mérito. Então, se eu sou hierarquicamente superior ao meu subordinado, na estrutura da Polícia Civil, os policiais civis, os agentes da autoridade são subordinados à autoridade policial, que é o delegado de polícia. O delegado de polícia, como é hierarquicamente superior aos agentes da autoridade, eles podem controlar a legalidade e o mérito da decisão do policial. Então, o policial civil, os agentes da autoridade, podem praticar condutas que o delegado com elas não concorde no campo meritório e eu posso revogar os atos praticados por aquele subordinado. Porque eu sou, entre mim e ele, existe uma relação de subordinação. Eu controlo não só a legalidade dos atos dele, eu controlo também a discricionariedade, o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade, mas porque existe uma relação de subordinação. Quando não há relação de subordinação, mas há uma hipótese de controle, o controle não vai ser o controle hierárquico. Então, se eu tenho controle ministerial finalístico ou supervisão ministerial, é um controle numa situação em que o elo, o liame, a ligação, não é a subordinação, é a vinculação. Então, o Banco Central, as entidades de direta não são subordinadas, são vinculadas. Se são vinculadas, não tem subordinação, não tem controle hierárquico. Se não tem controle hierárquico, não tem controle de mérito. Mas esse controle ministerial finalístico ou supervisão ministerial dá ensejo ao controle meramente da legalidade dos atos, não do subordinado, porque não tem subordinação, mas daquele que é vinculado. Então, senhores, eu já vi essa questão cair muitas vezes em prova de delegado, outros concursos de primeira fase, né, em que ele coloca que a administração pública indireta é subordinada à direta. Não é, é vinculada. Isso todo mundo sabe, até um aluno recém-chegado à faculdade, está fazendo administrativo 1, se o professor for mais ou menos na graduação, ele vai saber isso. Agora, obviamente, esses desdobramentos que eu falei aqui, vinculação e subordinação, quais são os consectários lógicos dessa situação? A perfumaria jurídica tem implicação prática no mundo administrativo? Obviamente que tem. Se tem exemplo do Banco Central, se tem exemplo do delegado com o escrivão, por exemplo, e por aí vai. Tá? Então não confunda. Vinculação, o controle é ministerial, finalístico ou supervisão ministerial. É controle apenas de legalidade, não pode examinar o mérito, porque para examinar o mérito tem que ter relação de subordinação. Agora, se é controle hierárquico, aí eu posso examinar o mérito e a legalidade daquela relação jurídica. Tudo bem? Bom, então, senhores, como disse, né? Artigo 4º. A administração indireta é composta por autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista, fundação pública e consórcios públicos na forma de associação. Lei 11.107/2006. Esta lei aqui regulamentou, já falei dela em aulas passadas, ela regulamentou o artigo 241 da Constituição Federal. É o chamado federalismo de cooperação. Traz aquela questão de prova, né? Eu falo isso no módulo 2, quem está fazendo o módulo 1 e módulo 2 já deve ter assistido essa aula, ou se você for fazer depois, você vai assistir essa aula lá quando eu falo de licitação especificamente, das modalidades de licitação, você tem um parágrafo 8º no artigo 23, que se quem estiver licitando for um consórcio público na forma de associação, os valores da licitação se alteram. Os valores que dão ensejo à modalidade se alteram. Eu expliquei isso lá naquele módulo. A gente vai ter no módulo 2 também uma aula específica sobre consórcios públicos, sobre a Lei 11.107. Mas a maioria da doutrina, já adiantando, dirá que os consórcios públicos na forma de associação pública são autarquias, chamadas de autarquias interfederativas, mas integram a administração pública indireta do ente consorciado. Isso está expresso no artigo 6º dessa lei. Então, a administração indireta é composta por autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista, fundação pública e consórcios públicos. Aqui, uma observação, né? André, mesmo aquelas empresas públicas e sociedades de economia mista, que desempenhem excepcionalmente atividade econômica, como a Petrobras, por exemplo, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que são estatais que visam ao lucro excepcionalmente, sim, mesmo nesses casos, vai compor a administração pública indireta. A gente vê aqui que o legislador, a doutrina, optou pelo critério subjetivo e não pelo critério objetivo. Por que optou pelo critério subjetivo? Coloquei aqui embaixo no slide. Por que optou pelo critério subjetivo? Porque pouco importa se ela está prestando serviço público, se ela é uma estatal prestadora de serviço público ou se ela é uma estatal econômica. O que eu vou olhar é se ela é uma estatal. Pouco importa a área de atuação na qual ela esteja atuando. A gente vai ver isso detalhadamente na aula própria de empresa pública ou sociedade econômica mista. Mas sabemos que essas estatais, elas podem ser econômicas ou prestadoras de serviço. Mesmo aquela que venha a ser econômica,
que vai intervir na economia excepcionalmente comercializando, produzindo bens ou prestando serviço de natureza privada, que vai competir com a iniciativa privada, mesmo ela integra a administração indireta. Porque o critério para analisar a composição não é o objetivo, não se parte da atividade que ela desempenha, se parte da pessoa que ela é. Por isso que o critério é subjetivo, é isso que está escrito aqui nesse parágrafo, tudo bem? Bom, senhores, então, vistas essas notas introdutórias, vamos fazer o seguinte, vamos começar agora a estudar a primeira entidade da administração pública indireta. Começaremos pelas autarquias. Senhores, autarquia, esse nome autarquia, significa etimologicamente governo próprio. Então, autarquia significa governo próprio. Isso poderia dar ensejo, já é uma questão de prova, né? Candidato, autarquia é governo próprio. Isso significa dizer que as autarquias têm capacidade de autogoverno? Errado. A gente viu no começo das aulas, né? A primeira aula, o primeiro e o segundo módulo, o bloco, que quando eu parto de uma ideia de Estado federado, a federação, a autonomia política, a autonomia como manifestação do poder político do Estado tem 4 capacidades. Lembra? Autogoverno, autolegislação, autofinanciamento e autoadministração. Aquele que tem capacidade de autogoverno, autolegislação, autofinanciamento e autoadministração tem autonomia política do artigo 18. Quais são os entes que possuem União, Estados, municípios e DF? A autarquia não tem capacidade de autogoverno. Então, em que pese o nome etimologicamente significar autogoverno, a autarquia não possui autogoverno. Porque quem possui autogoverno, capacidade de eleger seus próprios governantes e ter Constituição própria, é o ente federativo. Já falei isso naquela aula introdutória. Mas a autarquia ela tem capacidade de autoadministração. André, as agências reguladoras têm capacidade de autolegislação? A gente vai ver isso na aula própria de agências reguladoras. Mas já te adianto que elas podem inovar a ordem jurídica, criando obrigações de fazer e não fazer suportar dentro de uma seara técnica. Mas isso não dá a elas a condição de pessoas políticas. Isso não dá a ela a condição de inovar a ordem jurídica dentro da seara política. Mas elas têm uma capacidade que a Maria Silvia Zanella de Pietro, no livro dela, chama de capacidade quase legislativa. Porque a gente vai ver que elas podem inovar a ordem jurídica, mas dentro de campo técnico, não dentro de campo político, ok? Bom, então vamos começar, número 1, sobre autarquias. Qual é a sua natureza jurídica? Uma autarquia, senhores, é uma pessoa jurídica de direito público. Poderia acrescentar aqui, né? Pessoa jurídica de direito público interno. Porque numa prova oral, né, você tem que ser bem específico. Porque a República Federativa do Brasil também é pessoa jurídica de direito público. Só que a República Federativa do Brasil é pessoa jurídica de direito público externo. E a autarquia é pessoa jurídica de direito público interno. Onde é que está isso no Código Civil? Isso está no artigo 41 do Código Civil. Ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Então, primeiro ponto, qual é a sua previsão constitucional? Então, número 2, previsão constitucional. A previsão constitucional das autarquias está no artigo 37, inciso 19. Então, Constituição Federal, 37, inciso 19. Lá no 37, 19, a Constituição vai dizer assim, a lei criará autarquia e autorizará a criação das empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Sendo que no último caso, nas fundações públicas, a gente vai ver mais à frente, uma lei complementar deverá definir a sua área de atuação. Eu estou no artigo 37, inciso 19. André, tudo que você falou não tem slide? Não tem slide, não, nem tudo. Eu tenho o que eu fiquei a fim de fazer e botei. Ah, mas e a aula também não segue o slide? Também não. Ah, então pra que está o slide aí? Eu também não sei. Mas está aqui. O importante é que você acompanhe a aula e faça o seu caderno. Ou seja, para de ser preguiçoso e... Ah, mas André, tem um material lá de apoio que não é condizente com a aula. Não é e nem vai ser. Porque a aula não é... O material de apoio não é transcrição da aula. É um material de apoio apenas... Olha o nome, material de apoio. Para quem quiser. E mesmo assim, eu sou contra. Eu fui voto vencido. Eu não queria nem botar aquele material lá. Mas me convenceram a colocar. Por quê? Porque eu não sei, mas me convenceram. O fato é o seguinte, você tem que construir o seu material, faça o seu caderno. Porque quando você faz o seu caderno, você está ouvindo, você está me vendo e você está escrevendo. Você está estimulando 3 sentidos. Visão, visão, audição, porque está me ouvindo, está me vendo, e o tato. Falta só o olfato e o paladar. Aí você cheira o código, cheira a lei, cheira, sei lá o que você vai cheirar, lambe.
Mas adiantar alguma coisa, lamber e cheirar? Não, não adianta nada, meu filho. Óbvio que não adianta nada, mas psicologicamente eu fazia, porque me dava um conforto. Então você tem que produzir o seu material. Não tem como pegar o material de um colega? Quem fez foi o colega, por isso que ele vai passar e você não. Porque ele está estimulando muito mais sentidos do que você. Depois você não entende por que ele passa e você não. Então faça você o seu material. Mas demora, meu filho, demora. Mas para ser aprovado demora realmente. Né? Se fosse rápido, qualquer um passava. Se fosse rápido, você não estaria nessa luta aí que deve estar já há quanto tempo. Tem pessoas que estudam 1, 2, 3, 4, 50, 60 anos. Ou seja, quanto tempo eu vou estudar? Não faço a menor ideia, não te conheço. O importante é que você não pare de estudar. Uma hora vai chegar. Agora, André, mas eu vou enlouquecer até lá. Tudo bem, você tem psicólogo, tem psiquiatra para isso. Você procura uma ajuda. Ajuda de profissionais dessa seara. O que você não pode é achar que você vai chegar com tudo pronto e vai sentar lá e vai fazer a prova, vai ser aprovado. Só se você for subdotado. Mas se você for subdotado, você vai pra NASA construir foguete, arrumar a cura da Covid, arrumar a cura de remédio, inventar remédio. Não vai ter concurso público, porra. Que o teu trabalho é decorar um monte de coisa e repetir. Isso pra pessoas medianas, pessoas normais, pessoas esforçadas. Por quê? Porque não tem nenhuma criação aqui. Aqui eu ouço e repito, ouço e repito, ouço e repito. Como se fosse um papagaio. Tá me chamando de papagaio? Se eu tô te chamando de papagaio, eu tô me chamando de papagaio, porque é assim que funciona. Ok? Então voltando pra cá. Por isso que não vai nem sempre a aula, vai seguir o slide, vai seguir aquele material que tá lá. Né? Então você tem o material que tá lá, você tem o slide e você tem o que eu tô falando. Aí você, com isso tudo, você junta e monta o teu material. Tá? O teu material. Porque foi assim que deu certo pra mim. Se foi assim que deu certo pra mim, eu não posso te vender um negócio que eu não sei se dá certo. Eu só posso te vender um negócio que eu sei que dá certo, que foi o que deu certo pra mim. Eu não posso te vender um negócio no qual eu não acredito. Eu não acredito que você pegar tudo pronto funcione. Pode até ser que para um outro funcione, mas para mim não funcionou. Então eu só posso vender aquilo no qual eu acredito. Vê se percebe isso. André, você tá agitado, tá nervoso? Não, agitado eu sempre tô. Nervoso eu não tô não, é porque eu sou assim mesmo. Tá? Voltando para cá. Então, número 1, já até me perdi aqui. Número 1, natureza jurídica. Pessoa jurídica de direito público interno. Previsão constitucional. Artigo 37, inciso 19. Previsão infraconstitucional. Previsão infraconstitucional, nós vamos ter o artigo 4º, o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 200 de 67. Todas essas passagens normativas falam da autarquia. Então eu tenho que ler o artigo 4º, o artigo 5º, inciso 1º? É óbvio que tem, porque muitas vezes, se eu fosse você, eu faria isso agora, inclusive. Abra aí, dê um stop na aula, abra aí e vá lá ler. Porque muitas questões de prova, objetivas principalmente, questões de primeira fase, nós notamos que são letra da lei. E eu já cansei de ver também a definição de autarquia no artigo 5º, inciso 1º, colada e copiada na prova de primeira fase para o candidato dizer se está certo ou se está errado. Então, obviamente que eu não vou ler a lei para você, porque isso aqui não é um curso de leitura nem de digitado. Então o objetivo aqui não é ficar lendo nada, né? Ou seja, é passar doutrinariamente, jurisprudencialmente, de forma aprofundada, os conceitos do direito administrativo e a interação com as outras matérias. Não é ficar lendo a lei. Se você ler a lei, você sabe ler, possivelmente melhor que eu, você leria sozinho. Então, voltando para cá, abra lá e leia. Então, a previsão infraconstitucional, artigo 4º e artigo 5º, inciso 1º do DL 267. Mas aí vamos para o ponto 3. Então, número 1, natureza jurídica. Número 2, previsão constitucional e infraconstitucional. Número 3, como é que se dá a criação / extinção de uma autarquia? Então, número 3 é criação / extinção de uma autarquia. Vamos começar por partes aqui, né? Examinando o 37, inciso 19, porque ele vai nos dar uma pista. Qual pista? Quando eu olho o 37, 19, ele fala assim: a lei criará a autarquia. Então, respondendo ainda que de forma superficial, porque a gente vai aprofundar. Respondendo, quem é que cria a autarquia? A lei. A lei. A autarquia é criada por lei. Por quê? Porque a Constituição está dizendo isso. Onde? No 37, inciso 19. Essa lei é materialmente lei ou formalmente lei? É só formalmente lei. Por que ela é só formalmente lei? Porque esta é uma lei em sentido material, porque é uma lei que tem concretude. Concretude. E leis que têm concretude são materialmente, mas não são formalmente lei. Porque uma lei formalmente lei, ela tem abstração. Então esta lei está criando no mundo concreto a autarquia XYZ. Estou criando Lei 9472 de 97, criou a Agência Nacional do Petróleo. Isso é concreto, isso não é abstrato. Vê se percebe isso. Então, voltando, esta lei, ela precisa de uma iniciativa de projeto de lei. Vê se concorda. Se ela é lei, é porque antes dela houve uma iniciativa de projeto de lei dentro do devido processo legal legislativo.
E aí uma pergunta mais profunda que os livros administrativos não respondem, você não vai encontrar isso em nenhum livro administrativo, pelo menos até o momento, pode ser que alguém escreva no futuro, mas até o momento você não encontra, de quem é a iniciativa de projeto de lei para criar uma autarquia. Por que é importante eu saber isso, André? Porque já foi questão de prova. E eu costumo dizer, nem sempre os manuais, senhores, vão responder a todas as perguntas do concurso. Porque existem perguntas que a resposta não está em manual algum. Porque o examinador ele construiu uma questão multidisciplinar. E na medida que ele constrói uma questão multidisciplinar, aquele livro que só fala de administrativo não vai responder. Gosto sempre do exemplo da questão que caiu em delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em 2009. Na prova discursiva, ele pedia para o candidato discorrer sobre a trespasse do Código Civil e a trespasse da Lei de Falência. Só que trespasse da Lei de Falência é matéria de empresarial. E aí o candidato ia para uma questão dessa e estava lá o artigo da lei empresarial, do Código Comercial, que é antigo Código Comercial, e estava lá o artigo do Código Civil. E perguntava, ora, qual é a diferença da trespasse do Código Civil para o trespasse da Lei de Falência? Eu falei Código Comercial, falei errado, na Lei de Falência. Então tinha lá o artigo da Lei de Falência, que falava da trespasse, e tinha a Lei de Falência, o artigo da Lei de Falência, o artigo de descobrir a trespasse do Código Civil. Compare. Mas é empresarial. Não tem empresarial na prova de delegado do Rio. Tem penal, processo constitucional, administrativo, civil, mas isso é legal. Não tem empresarial. Mas ele perguntou. Uma questão multidisciplinar. Então não adiantava você procurar nos livros de civil, que os livros de civil não respondiam isso. Não adiantava você procurar nos livros de empresarial, porque eles não respondiam isso. E a resposta estava onde? Numa tese de doutorado de uma professora da UERJ, que examinou isso e colocaram na prova. Então, senhores, a regra do jogo é essa. Então não adianta ficar lamentando, mas é difícil. Não é questão de você faça difícil, você tem que fazer a sua parte, estudar o máximo que você puder e ir para a prova, uma hora vai dar. Pensando e lembrando que as questões são cada vez mais multidisciplinares. Por isso, quando eu enfrento questões que não estão no manual de administrativo, é porque a minha intenção é aprofundar a matéria para que se amanhã isso cair, como já foi cobrado algumas coisas que eu falo aqui, você tenha condição de responder independentemente do manual, porque o manual não vai responder, ok? Então, voltando para cá. Lei, iniciativa de projetos de lei para criar uma autarquia. Aí você tem que puxar uma observação. Essa iniciativa de projeto de lei vai estar umbilicalmente atrelada com o artigo 37 da Constituição, caput. Por que 37 caput da Constituição? Primeiramente que o 37 é o artigo que inaugura o capítulo da administração pública da Constituição, né? E é no 37 que eu respondo a uma outra pergunta de prova que também já foi feita em delegado federal. Se uma autarquia pode estar no poder legislativo, se uma autarquia pode estar no poder judiciário. Porque se eu fizesse aqui uma digressão de ideias e pensasse rapidamente, você aí onde estiver assistindo, quais são as autarquias que nós conhecemos usualmente, você vai ver que a maioria delas, se não a totalidade, estarão no poder executivo. Vamos lá? Autarquias: Anatel, ANEEL, ANAC, Anvisa, ANTAC, Ancine, NTT, Sudan, Sudene, Banco Central, Inmetro. Ou seja, se tem 11 autarquias rapidamente, que me vieram à cabeça de plano, 11, e as 11 estão no Poder Executivo. Porra, mas você não citou nenhuma no Legislativo, né? Nenhuma no Judiciário. É porque não existem? Não, existem, mas não é a regra. Então, primeiramente, é possível uma autarquia no Legislativo ou no Judiciário? Essa questão caiu em delegado federal. Resposta: sim, é possível. Tecnicamente é possível. Sim, é possível. Só que aí, note o seguinte, qual é o fundamento constitucional para isso? Você vai tirar isso da onde? Da cartola, né? Ou seja, qual é o fundamento para se admitir uma autarquia no Poder Legislativo ou no Poder Judiciário que exercem funções administrativas, entretanto, de forma atípica pela teoria dos freios contrapesos de Montesquieu? Vamos lá. Quando eu leio o 37 caput, que eu te convido aí para abrir, fala assim: a administração pública direta ou indireta, sublinha a palavra indireta. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, sublinha, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos municípios e do DF, deverá respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros. 21 incisos a partir daí. Eu estou lendo o caput do 37. Então deu para você notar que o 37 caput falou administração direta e indireta. Sublinhou a palavra indireta? Sublinhou. Você já viu comigo aqui, nesse bloco inclusive, que na administração indireta estão autarquias. Então, dentro da palavra indireta, no caput de 37, tem autarquia. Ok. Então, administração direta ou indireta? Indireta de qualquer dos poderes. Quais são os poderes? Artigo 2º, Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, você acabou de encontrar o fundamento constitucional para uma autarquia estar no Legislativo, para uma autarquia estar no Poder Judiciário. Está escrito na Constituição. Só que não está escrito de forma clara.
Está implicitamente escrito, mas quem conhece a matéria sabe que juridicamente eu tenho condições de retirar esta hipótese de incidência, ok? Estou chegando ao final desse bloco, no próximo bloco eu vou continuar examinando esse ponto. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.